pude até resistir. Nestes terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam, 2 minutos. tentando mudar tudo que já se fez novo, os Cristo mudou, tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e serve junto a mim. Olá, irmãos, boa noite, graça e paz. Nós estamos aqui para darmos continuidade ao nosso estudo. Hoje nós não temos a presença do nosso irmão, nosso querido professor Enéas, por motivo justo. Ele não pôde estar presente conosco hoje, mas nós já estamos aqui. Vá, pegue sua Bíblia, seu caderninho de anotações. Hoje nós estamos encerrando um dos estudos começados há 3 semanas atrás, que é Curando as Feridas da Alma. Nesse tempo Deus tem tratado conosco, nos levando a entender atitudes que temos, situações que vivemos, que abrem feridas no nosso coração e na nossa alma, e isso nos impede de crescer espiritualmente. Então você que está aí, não sei se você consegue ouvir, mas tem uma música tocando aqui, Grupo Logos, Situações. Enquanto a gente aguarda mais um pouquinho, curte a música, prepare seu coração para nós juntos caminharmos mais essa etapa, finalizando hoje a 3ª parte do estudo Curando as Feridas da Alma. Deus abençoe você desde já e vamos nos preparando espiritualmente para esse momento aqui. Ouça a canção. Logo após essa canção nós temos mais uma que vamos ouvir aqui através do Grupo Logos. Essa semana nós devemos interceder pelo Paulo César. A Nilma, sua esposa, foi convocada às mansões celestiais. Paulo deve estar com o coração muito triste, muito apertado, mas ao mesmo tempo eu tenho plena convicção que ele está confiante de que não é um adeus, e não foi um adeus, é apenas um até breve, não é verdade? Para nós que cremos em Cristo Jesus, é um até breve. Então, desde já, prepare o seu coração aí, escute a canção e já nós entramos assim definitivamente com o nosso estudo para a nossa edificação aqui nesta noite, tá bem? Seja bem-vindo à página Segunda Igreja. Aproveita esse momento para interagindo com os irmãos que estão chegando. Sejam bem-vindos, pega a sua Bíblia, faça a sua oração e vamos aguardar aquilo que Deus tem preparado para mim e para você nesses dias. Tem uma outra canção também do Grupo Logos e ela fala sobre a esperança que nós temos, autor da minha fé. Vamos adorar o Senhor? Enquanto isso, como tenho dito, tire um tempinho para você orar, para você interceder. Eu vou fazer isso aqui também. Pedir ao Senhor que nos abençoe. Ele nos conhece. Ele sabe daquilo que nós precisamos. Feche os seus olhos e adore o Senhor em oração. Está ouvindo a canção? Dá um ok para nós aí, porque eu não sei se você está ouvindo. Eu estou ouvindo aqui. A refulgente glória do Senhor Jesus.
Amados, vamos orar? Pai, nós te damos graças por esse dia, louvamos o teu nome, porque a boa mão do Senhor esteve e está estendida sobre nós, de maneira que, diante das lutas e dos desafios desse dia, nós os vencemos pelo poder e pela sustentação do Senhor sobre nós. Queremos dar-te graças pelas horas da noite que já estamos vivendo e rogar ao Senhor que o teu favor nos alcance de tal forma que em todo tempo nós nos sintamos acolhidos, abraçados, cuidados pelo Senhor. Tu que és um Deus zeloso, um Deus amoroso, bondoso, Deus cuidadoso, um Deus que se importa conosco, um Deus que se envolve com a nossa história, e pela graça e misericórdia do Senhor, um Deus que muda a nossa história. Deus, louvado seja o teu nome, porque em Cristo Jesus nós temos promessa de vida eterna e abundante. Temos promessas de que a bondade do Senhor pode ser vivida e experimentada aqui neste mundo, na terra dos viventes. Temos a promessa de que o Senhor está ao nosso redor, assim como os montes estão em redor de Jerusalém. Nós temos a promessa de que Tu és o Deus que está conosco de dia e de noite, de maneira que a lua não pode nos molestar e nem tampouco o sol. O Senhor é o Deus que está diante de nós, o Deus que está na nossa retaguarda, aquele que vigia e que nos guarda de todo perigo e de todo mal. Ó Pai, nós suplicamos ao Senhor neste momento que o favor do Senhor nos seja derramado, que ao estudarmos a Tua palavra aqui nesse dia, o Teu Espírito Santo, que conhece cada um dos meus irmãos, que conhece o meu coração, que sonda, ó Pai, as nossas vidas, que este mesmo Espírito, o autor desta palavra, aquele que inspirou os Teus servos para registrar a Escritura Sagrada para a nossa edificação, nós te pedimos que o Espírito Santo venha trazer elucidação, entendimento, despertamento, um mover diferenciado em nós, de tal forma que este estudo não seja uma teoria apenas a mais na nossa caminhada cristã, mas que seja de fato algo que venha mexer com a nossa alma e nos levar a uma transformação para a glória e para a manifestação do Teu poder, que nos cura e que nos restaura. Fica conosco, Senhor. Dai-nos a bênção da Tua companhia. E assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Vamos ver se eu consigo aqui falar com alguns de vocês que estão conosco. Estou abrindo aqui a minha rede social agora. Nós temos aqui a Reverendo Irineu, a Gilce, nós temos aqui a Lau Batista, temos aqui o Reverendo Milton. Grande abraço aí, viu, meu irmãozão? Deus te abençoe. Vamos firme, né? Caminhando. Vamos lá, a Lúcia, o Wellington Nascimento, esposo da Lau. Quem mais? Deixa eu ver. Ó, gente, só aparece aqui, temos 21, mas só aparece esses nomes para mim. É porque eu estou abrindo agora, então já tem uma dificuldade. Tá bem? Mas vamos lá, vamos caminhar? Deixa aí o seu joinha. Ô Reverendo Uriel, seja bem-vindo, pastor. Graça e paz. Deus abençoe sua vida, viu? Aí, em onde você está aí, na sua terra, sua cidade, o Senhor te guarde e te proteja. Aprígio Gonzaga Neto. Aprígio, você é de onde, meu filho? Coloca para nós aqui. A Eliene, seja bem-vinda, Eliene. Temos quem mais aqui? O José compartilhou o stream. Não sei quem você é, José. Pode ser o José Almeida, mas só aparece José aqui para mim. Deixa seu like, seu coraçãozinho aí. Isso ajuda o nosso canal a ser visualizado no Facebook, trazendo assim pessoas que possam olhar a página e possam ser edificadas pelas mensagens que são postadas lá. Não apenas a mensagem que o pastor Márcio prega, não é só os estudos que o pastor Márcio faz, mas é que o pastor Irineu faz, que o pastor Devalde fez, todos os nossos estudos,
todos os nossos sermões, eles estão sendo postados nas nossas páginas, no Facebook e também no YouTube. Vou pedir aí os irmãos, pedir aqui a colaboração do nosso irmão Valdeir, coloca para mim a configuração aí do YouTube, para que as pessoas possam acessar. Tem uma notícia boa, eu não sei ainda como vai acontecer isso, mas no Spotify você já tem os podcasts da Segunda Igreja, onde você pode acessar os áudios. Você não tem o vídeo, mas você pode ter os áudios das mensagens, dos cultos, né, que estão sendo preparados aqui para a sua edificação, tá bom? Vamos ver, a Gilce está aqui, a Josi, a Angélica Alves, Marcos Michel, seja bem-vindo. Tem a Dalva Lúcia, lá da nossa congregação Coqueiro. Vão chegando aí, irmãos, vamos juntos agora na leitura da palavra para a nossa meditação. Como eu disse no início, por motivo justo, nosso irmão professor Enéas não está conosco hoje. Leir Guerá, membro da 207, está conosco, seja bem-vinda, irmã. Vamos lá, palavra de Deus para a nossa edificação. Abra a sua Bíblia, nós estamos estudando a questão de que Deus é aquele que sonda o nosso coração, e Deus, ele é o único que pode nos mostrar se há algum caminho que precisa ser restaurado na nossa vida. Nosso texto base para a nossa meditação é o Salmo 139, versículo 23 e 24. Convido você a abrir a palavra de Deus, Salmo 139, versos 23 e 24. Nós estamos falando sobre curando as feridas da alma, e este salmista, que é o salmista Davi, ele expressa aqui uma grande verdade incontestável de que somente Deus é que tem o poder e a autoridade para sondar o meu coração e o seu coração. Não há mais ninguém que possa fazer isso, tá bem? Temos aqui conosco já a irmã Andréia, presbítero Gumecindo, diácono Zé Luiz Vieira, diácono eleito presbítero, né, Zé? Ainda não aconteceu a posse, né? Vamos aguardar aí o tempo do Senhor para a gente, tão logo estabeleça um dia de culto, a gente realizar aí essa posse, né? Não é verdade? Vamos lá, Márcia Moreira, Marlene Guerá. Marlene, um abraço, beijo no Tito, Deus abençoe, viu? Obrigado pela presença de vocês aqui conosco. Então vamos lá, daqui para diante eu não cumprimento mais ninguém, tá joia? Porque senão a gente para a meditação e a gente volta para lá. Então todos que estão chegando, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Irmão Valdeir vai te dar os cumprimentos aí na hora que você entrar pela primeira vez, tá bem? Olha só, explicando o contexto do estudo, curando as feridas da alma. Nem sempre você sabe que você está com a alma ferida, sabia disso? Às vezes você não sabe que você está numa enfermidade emocional, espiritual, o seu coração foi ferido e você não foi curado. E você não tem noção de que isso está impedindo o seu crescimento espiritual. Eu queria que você entendesse, em nome de Jesus, que as feridas da alma e do coração, elas estão passíveis de acontecer com qualquer pessoa. E eu vou fazer uma afirmação aqui, que talvez entre nós os cristãos, há feridas da alma com muito mais facilidade, porque nós estamos tão inseridos nesse contexto de Bíblia, oração, que nós achamos que essas feridas nós estamos imunes a esse tipo de acontecimento. Às vezes nós acreditamos que estamos saudáveis espiritualmente, mas na grande realidade nós estamos enfrentando uma enfermidade, uma ferida que está sangrando, e ela não se estanca sozinha, a não ser que nós a reconheçamos e peçamos o auxílio do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que nós possamos vencer e sermos curados na nossa alma dessa ferida que se abre. O salmista do Salmo 139, ele não está tratando de ferida, mas ele está tratando a respeito de um Deus que nos conhece, de um Deus do qual nós não podemos fugir da presença dele. Logo no início ele sabe: tu sondas e conheces os meus pensamentos e o meu coração. Ele diz que conheces o meu caminho, a palavra não me veio à boca e o Senhor já a conhece. Tu és o Deus onipotente, tu és o Deus onisciente, tu és o Deus onipresente.
E o Salmo 139, ele trata desses atributos de Deus: onipresença, onisciência e onipotência. Então, eu queria que você entendesse que quando Davi, ele diz assim: Senhor, sonda o meu coração, prova e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau. Será que Davi não tinha capacidade de fazer uma sondagem e ver que havia algum caminho mau sobre ele? Ou alguma situação havia se instalado no coração dele, de maneira que o impedisse de ver a manifestação do poder e da graça de Deus, levando-o ao crescimento espiritual? Será que Davi não tinha condições de fazer uma autoanálise? Eu quero dizer para você que não. E nem eu e nem você temos condições de fazer isso. Porque nós, às vezes, somos conduzidos por aquilo que nós julgamos ao crivo da nossa humanidade correto. E hoje nós vamos tratar aqui exatamente sobre uma situação que qualquer um pode viver. Qualquer um de nós está sujeito a esta situação. Nós vamos hoje falar que esta ferida na alma, ela precisa ser curada, e para ela ser curada, nós precisamos identificar quais são os males que nos afligem, quais são os males que nos atacam, que nos levam a sofrer e nos levam a experimentar esta enfermidade na nossa alma. Então nós vimos na semana passada a questão do orgulho, que o orgulho, nós já vimos a questão do comodismo, nós já vimos a questão da frieza do relacionamento, e havia ali algo chamado, que era um problema, que é a questão do perdão. Então, na semana passada nós olhamos que o orgulhoso, ele jamais reconhece que ele está ferido, porque ele não quer reconhecer a sua fraqueza, ele não quer reconhecer que ele foi alvejado. Então ele se mantém numa postura de se achar altamente suficiente para lidar com seus problemas, e ele não compartilha, ele não divide, e ele não busca talvez a resolução do problema da maneira correta. Ele tenta resolver por si só, e por causa disso o orgulhoso é alguém que jamais dá o braço a torcer e pede perdão. O orgulhoso não pede perdão. Grava isso, porque hoje nós vamos falar sobre falta de perdão, mas numa outra vertente, numa outra situação que pode também ferir a nossa alma. Dentro daquilo que nós olhamos nos estudos passados, estou fazendo um resumão aqui para a gente fechar com chave de ouro. Nós falamos a questão do comodismo, que é a pessoa que ela se acomoda com a situação, ela se acostuma com determinados tipos de pecado, e isso vai minando a sua fé, vai minando o seu relacionamento com Deus, e isso vai fazendo com que ela se esfrie neste relacionamento. E isso a leva a viver uma vida superficial na palavra de Deus. E aí entra a questão da mediocridade cristã. É aquele cristão que não tem aprofundamento da palavra, ele não conhece as Escrituras, ele não tem um relacionamento com Deus, ele não tem uma vida de oração. E isto o leva a ser sensível a qualquer afronta, e isso dilacera a sua alma. E quando como ele está enfraquecido espiritualmente, a primeira coisa que ele faz, quando ele não é agradado, ou quando ele se sente ofendido, ele se afasta da comunhão do Senhor. Existem inúmeros casos de pessoas que estão fora da igreja hoje, porque se sentiram ofendidas, porque algo aconteceu, e ainda que talvez tenha sido explicado, tenha sido procurado, essas pessoas não conseguiram assimilar esta situação, e por conta disso se afastam da presença do Senhor. Isso é uma enfermidade. Essa pessoa está ferida na alma, ela precisa de cura. E nós temos dito ao longo desses dias, cada enfermidade sendo aplicada a uma forma de cura, mas em todas elas a palavra de Deus sempre foi um remédio que está diante das nossas mãos e diante dos nossos olhos. Nós podemos usá-la de maneira a sermos curados pelo Senhor. Então, nesta noite, hoje, eu queria abordar com vocês aqui a respeito dessas últimas enfermidades que se relacionam conosco e podem nos levar a experimentar um enfraquecimento na fé e sermos então dilacerados espiritualmente na nossa alma e no nosso coração.
Então, hoje eu quero falar com você a respeito de religiosidade. Anota aí para você não esquecer. Religiosidade. Valdeir, se você puder me ajudar, coloca aí, primeiro ponto, religiosidade. Você pode anotar aí, talvez a gente, nos próximos estudos, eu vou trazer um prospecto para o Valdeir, que ele vai ser meu secretário aqui. Eu falo e ele manda para vocês aí para te ajudar a gravar, tá bem? Então olha só, Lucas capítulo 12, perdão, Lucas não, quero usar o texto de Mateus, quero usar o texto do Evangelho segundo Mateus, no capítulo 16, versículo de número 6. Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo de número 6. Jesus está tratando da religiosidade, que é um grande mal que pode nos levar a sermos enfraquecidos e sermos dilacerados na nossa alma, causando uma ferida mortal para a nossa vida espiritual. E Jesus disse-lhes: vede e acautelai-vos dos fermentos, do fermento dos fariseus e dos saduceus. Depois, em Lucas capítulo 12, no versículo de número 1, Lucas também vai falar desse mesmo texto. E ele diz assim, finalzinho do versículo 12: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Eu quero trabalhar em cima dessa questão, desta palavra hipocrisia, porque a religiosidade, ela é uma forma de hipocrisia, ela aparenta ser, tem a aparência de ser uma vida cristã, mas uma vida religiosa, ela é algo que não se assemelha verdadeiramente ao cristianismo. Uma pessoa que vive a religiosidade, aos olhos de Deus, é uma pessoa hipócrita, porque ela está fazendo algo, mas ela não vivencia aquilo que ela está dizendo que crê e que está tentando desenvolver. Então, Jesus diz que a religiosidade é como uma maquiagem que encobre áreas de derrota e fracasso, esconde a ferida e impede que o remédio seja administrado. Deixa eu falar para você, eu me lembro que uma vez quando tomei um tombo, me machuquei bastante no joelho. Ao chegar em casa, aquele joelho estava todo sujo de poeira, e eu queria que o remédio fosse aplicado naquela hora. E olha que naquele tempo, em 1982, me lembro perfeitamente o ano, nós morávamos na cidade de Alegre, no Espírito Santo. Eu tinha 12 anos, 11 para 12 anos de idade, e eu estava andando de bicicleta e levei um tombo muito feio. E quando eu cheguei em casa, eu queria que fosse jogado o mertiolate em cima do machucado, mas sem lavar, porque eu sabia que a hora que lavasse com água e sabão ia arder também. Naquela época doía bastante, tá? O mertiolate então era algo assim que doía mesmo. Hoje não dói mais, hoje o pessoal usa aí sem dor, mas os meninos do nosso tempo lá sofriam. Você que já usou sabe que ardia bastante. Precisava fazer o quê? Esfregar, tirar, limpar. E a religiosidade é como uma sujeira sobre a nossa vida espiritual. Ela não deixa que seja aplicada a medicação para que sejamos curados. Todo religioso se encontra num estado de hipnose espiritual. Ele acredita que é um cristão, mas ele é um religioso. Ele não consegue perceber a sua real situação, ele está equivocado. Ele não sabe distinguir religiosidade com espiritualidade. Ele está mais focado nos rituais e nas tradições do que no verdadeiro ensino da palavra, daquilo que Jesus nos ensinou. Ele sabe, mas não entende a vida cristã. Ele tem a teoria de cor e salteada na ponta da língua, ele conhece a doutrina, ele sabe das coisas, um monte de coisas. Ele tem conhecimento, ele sabe o que é pecado, ele sabe o que é arrependimento, ele sabe o que é perdão. Eu estou dizendo do religioso. Ele sabe o que é dizimar e ofertar,
ele sabe como que deve ser a postura diante de Deus, ele conhece todas estas coisas, mas ele está impedido de ser um cristão, porque ele está mais focado na religião que ele quer demonstrar para que os outros possam ver. E Jesus condena isso diante dos fariseus, condena isso ao povo, mostrando que os fariseus, eles eram religiosos, eles não haviam experimentado ainda o novo nascimento. Lembramos da história aqui de Nicodemos, um doutor da lei, alguém que conhecia toda a escritura, mas vivia preocupado com as prerrogativas religiosas estabelecidas na lei e não se preocupava em praticar e viver uma vida conforme aquilo que Deus já havia prescrito. Então, o religioso, ele tem a teoria de cor, mas ele não consegue viver o que sabe. Ele usa a religiosidade para apontar aos outros, mas ele mesmo não consegue enxergar o que ele está fazendo com a sua vida. Então, vamos lá, vamos caminhar um pouco mais aqui. A religiosidade, ela nos faz cegos para os nossos próprios erros. Porque o religioso, ele fica equivocado sobre a sua postura. Ela torna a nossa consciência insensível ao arrependimento. E o verdadeiro cristão sabe que o perdão é o resultado obtido por meio de Cristo Jesus, através do sacrifício que ele realizou na cruz, mas o perdão só pode ser derramado sobre nós se nós, de verdade, evidentemente, de forma sincera e de coração puro e contrito, nos arrependermos diante do Pai. Então, o perdão só pode ser derramado quando há o quê? Arrependimento. E arrependimento é mudança de pensamento. E nós pregamos isso aqui há poucos domingos, domingo retrasado, que domingo agora foi pastor Irineu, domingo retrasado nós pregamos sobre isso. E mudança de arrependimento, mudança de pensamento, arrependimento é uma mudança de pensamento, e nós chamamos arrependimento de quê? Metanoia, é você mudar a forma de agir e a forma como você se comporta. Isso é o arrependimento. Você pode se arrepender dos seus pecados, mas você precisa mudar a forma de agir, e talvez isso custa cair na nossa mente, isso custa alinhar-se no nosso coração. Nós precisamos entender que é somente com a mudança de postura que nós revelamos evidentemente uma vida cristã diante do Senhor. O contrário disso é uma religiosidade. Você diz que está arrependido, mas você não se arrepende e continua nas mesmas práticas. E eu quero lembrar que o apóstolo Pedro, ele diz que quando nós tomamos essa atitude de dizer que nos arrependemos e que nós não de fato nos arrependemos, nós apenas tivemos um remorso, e aí nós somos como a porca que depois de lavada volta ao lamaçal, e também somos idênticos ao cão que depois de vomitar volta ao regurgito e come novamente. Então, arrependimento, querido, é abandono da prática. Então, nos nossos dias, há muitos cristãos enfermos na sua alma. Um grande número de pessoas que estão dentro das igrejas ainda estão cegas em relação aos seus próprios erros, aquilo que elas precisam mudar, aquilo que elas precisam verdadeiramente de arrependimento diante do Senhor. E muitas vezes essa atitude religiosa, ela causa uma grande ferida, uma ferida que precisa ser tratada, precisa ser limpa, precisa ser exposta, e precisa ser removido aquele tecido morto, aquela crosta que muitas vezes fica purulenta, às vezes assim um esbranquiçado. Aquilo ali são células que morreram. Nós não podemos simplesmente colocar um novo curativo em cima dessa ferida. Ela precisa ser o quê? Removida aquela parte. E às vezes, querido, no arrependimento ele precisa doer. Às vezes é necessário que doa. Para quê? Para que haja reconhecimento sincero diante de Deus. Então, a infecção precisa ser exprimida, precisa ser colocado para fora, para que haja cura. Então, a religiosidade, ela me impede de fazer isso,
porque ela não me deixa reconhecer os meus erros, ela me faz entender que eu sou o cristão perfeito, que eu sou o cristão intocável, que eu sou um exemplo de santidade. Meus amados, aquele que pensa que está de pé, vigie para que não caia. Meus amados, é hora de botar a boca no pó, é de fazer uma autoanálise do coração e da alma, é chegar diante do Senhor com prantos, com choro, e rasgar a alma para Ele. Senhor, eu estou vivendo esta situação, porque talvez ainda há feridas que eu não consegui deixar que o Senhor as curasse. Sabia que tem disso? A criança às vezes tem um machucadinho, não é só criança não, tem muita gente adulta que faz isso, né? Um machucadinho, e aí quando está começando a sarar, que deu aquela casquinha, já não tem mais infecção, vai lá e tira a casquinha. Tão logo tira a casquinha, brota um olhozinho pequenininho com raios de sangue. Abriu a ferida de novo, começa novamente, e aí mais um processo, para poder estancar, para poder criar nova pele por cima, para que a pele possa então restaurar aquela parte ferida. Quero dizer para você que, em nome do Senhor Jesus, você precisa reconhecer os seus erros e arrancar essas cascas que estão impedindo você de ser curado pelo Senhor Jesus. Cascas. Muito se fala a respeito de perdão, e às vezes nós estamos esquecendo de que o perdão ele é vivenciado por uma vida cristã autêntica e não por uma vida religiosa. A religiosidade está ligada a uma vida de aparência, aquilo que os outros veem. A vida cristã, ela está ligada a uma vida de essência, aquilo que Deus vê, aquilo que está dentro de nós, mas que está dentro de nós e vem como reflexo para o lado de fora, não para que eu seja reconhecido dos homens, mas para que Jesus seja reconhecido através de mim. Grava isso aí no seu coração, preste atenção. Vou falar de novo, pausadamente. Às vezes a gente fala muito rápido, para não te tomar tanto tempo aí. Eu quero falar de novo bem calmamente, preste atenção. A religiosidade está ligada a uma vida de aparência aos olhos dos homens. A vida cristã, ela está ligada a uma vida de essência. É dentro. E esta essência que habita, que toma conta do meu ser, do nosso ser, ela se evidencia sobre nós de tal maneira que Jesus começa a ser percebido nas nossas atitudes. Amém? Religiosidade precisa morrer. Muito se fala do discurso de Jesus, que ele estava voltado, essa palavra que Jesus menciona aqui, estava falando um discurso voltado em combater esse tipo de atitude superficial que eram os religiosos. E Jesus, falando a respeito dos religiosos, ele diz assim: os religiosos são como sepulcros caiados. Por fora, aquilo que os homens veem é branquinho, é limpinho, né? É arrumadinho, mas quando olha por dentro, é cheiro de morte, não tem vida. O religioso é assim. Por fora, olha, que bênção. Por dentro, aonde Jesus nos vê, aonde o Pai nos sonda, ele olha e diz: precisa nascer de novo, ainda tem cheiro de morte. Pegou aí? Beleza? Então, Jesus confrontou a religiosidade da sua época, e trazendo a luz daqueles que estavam lá, que eles deveriam buscar viver uma espiritualidade e não uma religiosidade baseada em hipocrisia, porque era a falsidade que eles estavam vivendo. Então, para lidar com esse vírus da religiosidade que adoece as nossas emoções, nós precisamos construir um entendimento de espiritualidade baseado na essência que entra em nós e não na aparência que os outros veem em nós. Então é preciso o quê? Buscar, encher-se, trazer a palavra de Deus para dentro do seu coração. Salmo 119, verso 11,
guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. É trazer a presença de Jesus todos os dias, caminhando com você, almoçando com você, estando ao seu lado dentro do contexto familiar. Irmãos, não é fácil, porque a nossa carne milita contra nós, há uma luta interna. O apóstolo Paulo retrata isso muito bem quando escreve a sua carta aos Gálatas. Ele diz que ali é um entrave, é uma guerra constante, é a carne militando contra o espírito militando contra a carne. Mas vem cá, essa luta, ela pode ser vencida. Jesus disse assim: no mundo eu tive aflição, agora você pode vencer o mundo assim como eu venci. Então eu quero desafiar a cada um de nós aqui nessa noite a quebrarmos os laços da religiosidade e a vivermos verdadeiramente a espiritualidade que vem do Pai, que está revelado nas Escrituras. Eu e você temos acesso à palavra de Deus, que pode encher a nossa alma, curar as nossas feridas. Há um bálsamo em Gileade, e Ele cura as nossas feridas, Ele sara as nossas dores. Jesus fez isso, lemos semana passada, Isaías 53. Eu queria que você entendesse isso. Religiosidade é um problema que dilacera a sua alma e te impede de ser curado nas suas emoções. Amém? Vamos lá, finalizando então para nós aqui hoje, a questão da falta de perdão. O Senhor Jesus, em Marcos capítulo 11, versículo 25, ele disse assim, 2 aí, Valdeir, falta de perdão. Primeiro, religiosidade te impede de crescer, impede de ser curado. Segundo, falta de perdão te impede de crescer e te impede de ser curado. Preste atenção. Quando estiverem orando, se lembrarem que há alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que o Pai Celestial também perdoe os seus pecados. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos irmãos em Éfeso, no capítulo de número 4, no versículo de número 32, essa palavra é muito impactante, porque ela mexe com a nossa estrutura. O religioso não entende isso, o cristão entende, e quando o cristão entende, ele percebe que isso é um favor de Deus, é a graça sendo manifestada do Pai sobre ele. Ele diz assim, Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, verso 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Perceba que há aqui uma condição. Você só é perdoado quando você perdoa. E aí, a gente precisa esbarrar nessa dificuldade que nós temos a respeito do perdão. Semana passada a gente viu que o orgulhoso não pede perdão. Agora nós estamos olhando aqui que o religioso, ele também não sabe dar perdão. Ele até diz que perdoa, mas ele não sabe conceder perdão. O que é isso? Vamos lá. A falta de perdão tem se tornado uma grande armadilha, aprisionando muitas pessoas em um quadro emocional de amargura e de frustração. A falta de perdão é uma característica muito marcante na vida do religioso. As frases do religioso são assim: eu perdoo, mas eu não esqueço. Eu perdoo, mas eu não preciso caminhar mais no mesmo contexto. Eu perdoo, mas eu não quero mais relacionamento. Esta é a fala do religioso. Não foi isso que Jesus nos mandou. O orgulhoso nunca pede perdão. O religioso nunca perdoa. Grave isso. O religioso, o orgulhoso, nunca pede perdão. O religioso nunca perdoa. Ele diz que perdoa, mas ele não perdoa, porque as suas atitudes são atitudes de quem não exerceu o perdão. E eu vou mostrar isso biblicamente pela palavra de Deus. Quem libera perdão vive de forma leve, a despeito das suas lutas e das suas dificuldades da vida, das suas frustrações. Esse entendimento foi o que Jesus nos falou. Eu não falo, meus irmãos, aqui por mim. Eu estou usando conhecimentos das Escrituras Sagradas. Jesus disse assim: aquele que perdoa, aquele que recebeu o mal,
ele não deve retribuir o mal. Pelo contrário, não se paga mais olho por olho e dente por dente. Isso estava registrado muito antes dos tempos de Jesus, lá no Código Hammurabi, né, onde foram 282 leis que estavam estabelecidas para frear aqueles homens de fazerem aquilo que queriam fazer. Mas já havia sido escrito pelo próprio Deus, através das tábuas da lei, pelos mandamentos que Moisés, as leis morais que Moisés tinha estabelecido sobre o povo, e aí nós já não estamos mais vivendo nesse tempo, de que aquele que faz alguma coisa comigo, ele precisa ser retribuído na mesma moeda. Não é olho por olho, não é dente por dente, não é fazer conforme fizeram conosco, mas Jesus diz o seguinte: aquele que foi o ofendido, que ele então caminhe mais uma milha. Se alguém te obrigar, entenda essa palavra, se alguém te obrigar, é alguém que está impondo algo sobre você, ou então te causou mal. Ele está dizendo, se alguém te obriga a caminhar uma milha, o que diz lá o texto? Vai com ele 2. Se alguém te ferir a face, o que é para fazer? É para dar uma de volta, não é? Não. O que é? Se alguém te ferir a face, faz o quê? Oferece a outra. Se alguém te pedir a túnica, oferece também a capa. Ou é o contrário aqui? Me perdi, né? Está registrado no Evangelho, eu só anotei o texto aqui da fala. Deixa eu falar com você aqui. É muito mais. É muito mais. O perdão vai além disso. Sempre ouvimos com facilidade que precisamos perdoar, mas na prática não é tão fácil assim não. Porque nós conhecemos as Escrituras, mas nós, na hora de exercermos as Escrituras, nós temos dificuldade. Não é isso. Nós perdoamos. Perdoa aí, pastor. Perdoei sim. É verdade. Como? Pedro entendeu. Olha só, Pedro entendeu. Queria ser assim, dar uma resposta boa. Quanto que nós devemos perdoar? E aí Pedro logo pegou e falou assim: Senhor, devemos perdoar 7 vezes mais? 7 vezes 7? Jesus olha para ele assim: ô Pedro, mais um pouquinho, meu filho, 70 vezes 7. Só que Jesus não está estabelecendo aqui uma quantidade, não é uma regra de pecados, porque se fosse assim, eu iria dizer o seguinte: eu vou aqui com a minha caneta da justiça humana, eu vou aqui, irmão Valdeir, ele pecou contra mim, ele fez algo contra mim uma vez. Irmão Valdeir fez outra 2 vezes. O irmão Márcio fez isso 3 vezes. O fulano 4 vezes. E aí eu começo a contar, doido para chegar nos 490, para eu ter o meu direito de vingança. Virou olho por olho e dente por dente ou não virou? Jesus não está tratando aqui de numeração, de quantidade de tempo que temos que perdoar. Jesus está tratando da essência do perdão. A essência do perdão vai além daquilo que nós podemos imaginar. A essência do perdão não é a quantidade, e sim a postura, porque aquele que perdoa, o verdadeiro cristão, ele está disposto a perdoar e a caminhar juntos para a glória do Deus que é vivo e verdadeiro. Perdão não é um sentimento. Nós nunca vamos sentir desejo de perdoar alguém, pode ter certeza disso. Perdão é uma decisão que você toma no seu coração, amparado pela palavra de Deus. Preste atenção, o Espírito Santo não pode agir em você assim: não, você vai lá e você vai perdoar agora. Não é por força, não é por entendimento, não é por violência. A palavra de Deus diz que o reino não é tomado por violência, é o entendimento, é a rendição. Quando você entende a necessidade do perdão, o Espírito Santo te ampara na sua decisão. Mas é você que decide perdoar ou não. Porque olha só o texto que nós lemos aqui: assim como vocês perdoam uns aos outros, Deus também em Cristo Jesus vai perdoar vocês. Então a decisão é minha e sua. Você pode decidir perdoar e ser curado, ou você pode decidir não perdoar e viver atrelado a essa outra situação para o resto da sua vida, e sofrendo, porque a falta de perdão, ela traz sofrimento na alma, e às vezes, externamente, fisicamente, brota situações por causa da falta de perdão. Então, você precisa querer perdoar.
Você tem que tomar a decisão de querer perdoar. Você pode decidir de maneira que você quer viver, vinculado às pessoas que nos machucaram, ligados pela paz que vem do perdão, ou ligados pela intriga, ou ligados pela mágoa, pelos laços da injúria ou daquilo que te feriu. Você pode escolher. E a palavra do Senhor nos diz, uma palavra que está registrada no Antigo Testamento: tens hoje diante de você a vida e a morte. Escolhe. Vida ou morte. Você pode escolher viver em paz ou viver em guerra. E às vezes nem é guerra contra o seu irmão, porque ele pensa que você o perdoou. Mas às vezes é a guerra entre você e a sua consciência. Às vezes você não tem paz. Então precisa haver essa quebra na sua vida em nome do Senhor Jesus. Você precisa liberar perdão verdadeiramente. Procure alguém, procure essa pessoa. Precisa de ajuda? Procure a ajuda do pastor, do evangelista, do seu irmão mais chegado de oração. Resolve isso em nome de Jesus, para que você cresça, porque religiosidade e falta de perdão são duas algemas que te impedem de crescer e te impedem de ver a manifestação do poder e da graça restauradora de Cristo Jesus na sua vida, te fazendo experimentar as benesses da vida cristã. Falta de perdão tem o poder de endurecer o seu coração. Ressentimento, rancor tomam conta e nos amarram de tal maneira que nós não conseguimos progredir na vida espiritual. Então, o perdão não significa fingir que nada aconteceu, mas sim uma decisão de renunciar à dor de ferido e entregar, depositar esta questão aos pés da cruz. Perdão não significa que eu tenho que transformar aquela situação em algo assim que todos precisam saber. Basta que o ofendido ou o ofensor tome conhecimento que houve perdão e que isso seja feito na presença do Deus eterno e caminhem juntos. Você pode até não querer que aquela pessoa se transforme no seu melhor amigo para provar que foi perdoado, mas você deve servi-lo em todo o tempo como seu irmão em Cristo e como alguém que já não tem mais pendências a resolver com você. A melhor maneira de lidar com o vírus da falta de perdão é enfrentar a dor e procurar o ofensor ou o ofendido e colocar isso em pratos limpos diante do Senhor, diante do altar. Não vale a pena carregar a mágoa e a amargura. São sentimentos tóxicos, criam raízes profundas na nossa vida. Como diz, nós não podemos impedir que um pássaro pouse na nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ele venha e faça ninhos, que ele se aninhe ali e crie seus filhotes. E com isso, quando nós entendemos isso, nós começamos a experimentar a cura que ferem a nossa alma, que nos impedem de experimentar a graça e o amor de Deus manifestados sobre nós. Amém? Vamos parando por aqui hoje. Tá joia? Encerrando o nosso tempo. Que o Senhor Jesus te cure, suas feridas emocionais. Mas lembre-se, preste atenção. Não é tomar posse do que você ouviu. Não é receber apenas o que você ouviu. Mas é colocar isso em prática. Eu estou fazendo parte, fui convidado por uma pessoa, uma psicóloga e psicoterapeuta de São Paulo, a participar de um grupo de ajuda a pessoas que estão desesperadas, pessoas que estão surtando, gente que está tentando suicídio. Eu fui convidado a participar desse grupo de profissionais da psicoterapia, da psicanálise, de aconselhamento, para ajudar essas pessoas. E hoje eu pude conversar com um rapaz, dar uma ajuda para ele. E ele disse para mim: eu já tentei suicídio 9 vezes. Olha só, preste atenção. Eu disse para ele assim: você quer mudar? É o que eu mais quero. Então eu pedi autorização se eu podia falar com ele de forma mais espiritual, usando as escrituras. E ele disse que eu podia. E eu disse para ele assim:
Quem deseja mudar, começa a fazer alguma coisa hoje, para que essa mudança aconteça. Não é amanhã não, querido, é hoje. Se você tem algum perdão que você precisa liberar, eu quero pedir agora ao Espírito Santo para que comove o seu coração, para que toque na sua ferida, esprema o pus, lave, bem lavada, límpia, exponha novamente, faça sangrar aquele lugar, a fim de que ele possa aplicar ali o bálsamo, para te curar definitivamente sobre essa questão. Mas você não pode liberar perdão sozinho. Você precisa procurar a quem foi ofendido ou a quem foi o ofensor. Ah, pastor, vai causar um problema. Vai não. Se for em nome do Senhor Jesus, vai resolver o problema. Amém? Fazer como Davi. Se Davi, quando viu o gigante, falou assim: vai dar não? Olha o tamanho do cara, 3 metros, e tô fora. Davi olhou para lá e falou assim: ei, pera um pouquinho, vocês servem a quem? Deus dos exércitos. E esse incircunciso do fariseu está fazendo isso, de filisteu, está fazendo isso conosco? É comigo hoje. Vou lá, mas eu não vou como Davi, eu não vou como aquele que matou o urso e o leão, mas eu vou como servo de Deus, eu vou em nome do Deus dos exércitos. Então, antes de você procurar a pessoa, dobre seu joelho aí no chão agora, peça: Senhor, me dê autoridade na palavra. Eu me arrependo de ter segurado essa mágoa por tantos anos, por tanto tempo. Eu quero colocá-la diante do altar agora. Eu receber do Senhor o bálsamo que me faz liberar perdão e me faz pedir perdão para quem eu ofendi. Amém? Eu quero que você cresça. Eu quero que espiritualmente você experimente o cuidado do Senhor. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, te damos graças pela vida que o Senhor tem nos concedido e que o Senhor nos leve a experimentar uma transformação verdadeira, genuína no nosso comportamento, aquilo que nós fazemos, às vezes que pensamos, a forma como agimos, muitas vezes, ó Deus, no automático, sem perceber, assumimos uma postura de religiosidade e achando que o fato de termos uma Bíblia em casa, de sermos membros de uma igreja, de conhecermos as Escrituras, isso nos faz, assim, verdadeiramente servos e servas do Senhor. Não. É a vida que vivemos. É a essência que está em nós, é que nos faz servos e servas, filhos e filhas. Por isso, Pai, nós queremos pedir que o Senhor quebre os grilhões da religiosidade, que podem muitas vezes trancafiar o nosso coração dentro da estrutura religiosa, nos impedindo de viver a plenitude da vida cristã. Quantos cristãos estão vivendo a vida cristã religiosamente em dia, mas estão em falta com o Senhor por muitos e muitos anos, porque estão vivendo apenas aquilo que os olhos humanos contemplam, mas estão sendo rejeitados pelo Senhor, porque de fato não tem sido aplicado sobre eles a essência genuína do Evangelho, que nos faz viver uma vida não para o nosso inteiro agrado, mas para o agrado de Cristo Jesus, o Senhor. Pai, me ensina a caminhar mais uma milha, me ensina a perdoar verdadeiramente. Pai, me ensina a olhar para mim mesmo e reconhecer os meus erros, porque somos pecadores, destituídos estamos da Tua glória, e nós precisamos do Senhor. Espírito Santo, não desista de nós, nos ajude, traga a memória nesta hora, revele ao coração pecados não confessados, situações não resolvidas, falta de perdão não concedida, pedido de perdão não realizado, e nos ajude a quebrar esses grilhões, para que possamos experimentar e viver, degustar, nos deleitar na presença do Senhor, porque não há outra forma de vivermos a vida cristã, se não for vivermos na plenitude da alegria que só o Teu Espírito Santo pode nos dar, que nos enche de gozo e de paz, mesmo na hora
do sofrimento e da tribulação. Se conosco, Jesus. Pai, nos abençoe com a palavra que o Senhor nos deu. Espírito Santo, aplique sobre o nosso coração e sobre a nossa mente, nos levando a uma atitude que demonstre verdadeiramente uma mudança, metanoia, para que sejamos curados, restaurados espiritualmente, e que as feridas sejam curadas, e que o sangramento seja estancado, e que o bálsamo seja derramado, e que o óleo do Espírito possa inundar o nosso coração e a nossa alma. E assim nós oramos ao Senhor, pedindo a tua bênção e a tua graça sobre nós. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amor de Deus o Pai, consolo, bênção, unção do Espírito Santo esteja aqui sobre você nesta hora, e que te abençoe assim todos os dias da sua vida, até a volta do Senhor Jesus e a todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Amém e amém. Deus te abençoe, fique em paz e vamos seguindo juntos, tá bem? Deixa eu ver aqui, mandar um abraço aqui rapidinho, gente que entrou depois, deixa eu ver, talvez está por aqui ainda, né? Vamos ver, parei aqui no Marquinhos Marcondes. Marquinhos, Deus te abençoe, viu? Gilma Machado. Gilma, você é de onde, Gilma? Se estiver conosco aí, ainda fala. Ô Maria da Penha, Deus abençoe, amém. Muito bem, vamos lá, deixa eu ver aqui. Célia Regina, Charline, a Marlene. Isso, Marlene, colocar em prática, né? Tão importante conselho. Deus nos abençoe, né? Amém. Vamos lá. A Alessandra, Valdemar, Eleutério. Valdemar e Dora, parabéns pelo aniversário de casamento, viu? Ô Gabi, lá de Ipatinga, tá conosco. Beijo, tia. Deus te abençoe. Fernando e tia Ilza Formagini, Deus abençoe vocês. Vamos ver aqui quem mais. Deixa eu ver. Alencar Oliveira. A Gilma, já falei, a Eurísia, a tia Leila, Elton Eringer, Maxon Silva, deixa eu ver aqui mais, Marco Antônio Marquinho Marcondes, Eucilene Bernardino. Oh, já foi membro dessa igreja? Você está onde, menina? Então volta. Se você estiver em Volta Redonda, vem fazer uma visita para nós aqui. Tem um lugarzinho para você, tá? Sérgio Coutinho, Décio Moreira, Luciane Braga, deixa eu ver quem mais. Gente, estou falando só os nomes que aparecem aqui, viu? Elaine do Valdir, a Vera Bastos. Vera, cadê a Vivi? Vivi, um beijo no seu coração, tá, Vivi? Ó. Vivi mandou um post para mim essa semana, falou assim: pastor, estou com saudade. Estou com saudade de você também, tá, Vivi? Se eu for aí, você guarda a pipoca, senão o Valdeir come tudo. Fazer essa menina rir, viu, gente? Aproveita amanhã, dá umas 5 ligadinhas aí, escolhe 5 pessoas da igreja, dá uma ligada, pergunta como é que tá, como é que estão passando esses dias, tá joia? Vamos lá. E é isso aí. Fechamos aqui. A Dalva deixou seu alô aqui também para nós. Irmãos, obrigado pela sua presença, Deus abençoe. Até semana que vem, se o Senhor Jesus nos permitir. Domingo, Escola Bíblica Dominical e também o culto da noite. Tá joia? Então, fique em paz e o Senhor Jesus te guarde e te proteja. Grande abraço.